O que precisamos entender é que a ansiedade ela não é um problema atual. A ansiedade é um problema circunstancial. A ansiedade, ela muda de cenário. Por exemplo, nosso problema aqui não é ansiedade por comida. Né? Nós somos ansiosos aqui por várias coisas, mas não por comida. Como na África, em alguns lugares que eu visitei, que lá sim as pessoas ficam ansiosas. O que eu vou comer de noite? Na época de Jesus, a Bíblia diz que a multidão ficava 3 dias sem comer. As pessoas não tinham acesso à comida como nós temos. Né? Então eles ficavam muito ansiosos por vestimenta. Por exemplo, quem de nós hoje tem problema com roupa? Não temos problema com roupa. Né? Então, o que nós precisamos entender é que problemas sempre existiram. E eles sempre existem. Né? O que nós temos que identificar é a origem da ansiedade. Trabalhar na origem dela. Porque a ansiedade ela não é um tema atual. Jesus tratou no Sermão do Monte sobre a ansiedade. Porque a ansiedade é um problema desde aquela época. Ela já existia. Né? Ela já estava em evidência desde aquela época, já existia ansiedade. Então, o que nós precisamos olhar hoje é que qual a origem da ansiedade? Né? Qual a origem da ansiedade de hoje? Por que estamos ansiosos hoje? Do que estamos ansiosos? Essa deve ser a nossa pergunta. Em nossa sociedade, aqui em Pirassununga, qual seria a ansiedade do jovem pirassununguense, se assim podemos falar? Falta de emprego, futuro profissional, né? De um jovem cristão em Pirassununga, né? O que traz ansiedade na sua vida. Por que ele está ansioso? Se a ansiedade que nós estamos falando em relação ao agir de Deus na nossa vida, eu começo a dizer para vocês uma coisa. Ansiedade na vida espiritual ela é tratada através da oração. A Bíblia diz que quando nós oramos, nós recebemos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, se tem uma forma de tratarmos com a ansiedade na questão de servir a Deus, do tempo de Deus, se temos a nossa vida nas mãos dele, nós tratamos isso com oração. Resolvemos isso através da oração. Quanto mais orarmos, menos ansiosos vamos estar. E isso é muito bom. Por quê? Porque um cristão ansioso, ele está suscetível o laço do diabo. A Bíblia diz assim, olha, sejam vigilantes, né? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então a ansiedade, ela pode ser realmente uma porta de entrada para o diabo. O diabo ele pode se prover de um momento de ansiedade do cristão e com certeza aí ele atacar. Então é um perigo porque um ansioso eu posso fazer uma compra fora do tempo de Deus. Por exemplo, eu posso orar a Deus. Deus sabe que toda pessoa, um jovem que vai casar, ele precisa de uma casa. Ele precisa de uma casa. Né? A Bíblia diz que ele vai suprir as nossas necessidades. Entendeu? Mas muitas pessoas não têm a paciência de orar. Né? Eles estão ansiosos por causa do pecado, ou o desejo antecipado ali, não gastam tempo com Deus, não esperam em Deus, e Deus às vezes não tem como intervir na vida. Então hoje você pode dizer que as pessoas, esses dias eu estava pensando nisso, se pudéssemos anotar hoje, ou se pudéssemos falar aqui, quantas respostas de Deus em oração eu já tive? Né? Quantas respostas de Deus em oração eu já obtive? Né? Que eu comecei a orar por algo e Deus me respondeu. Né? Charles Milley, que tinha um orfanato lá, eu esqueci o nome dele agora, ele fala de quantas centenas de respostas de oração ele tinha anotado no livro dele. Né? Ele cuidava de um orfanato e cuidava de crianças, ele não tinha o dinheiro, os recursos para manter aquelas crianças no orfanato, ele dependia totalmente de Deus. Então ele tinha que orar para várias coisas na vida. E ele tinha um livro com anotações de quantas respostas de oração Deus havia feito na vida dele. Então assim, Pedro, a ansiedade ela sempre existiu. E ela muda de cenários conforme as necessidades, né, pessoais de cada um. Porém, se trazemos essa ansiedade para a vida cristã, né,
o que eu digo para qualquer jovem, qualquer pessoa, uma maneira de você manter a ansiedade no lugar dela é tendo uma vida diária com Deus, de oração e meditação na sua palavra. Né? Se fugirmos disso, a ansiedade tomará conta de nós. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é a incerteza do amanhã, é a incerteza do futuro. A ansiedade, estar ansioso, é estar incerto do que vai ser da minha vida amanhã. Né? E eu tenho um perigo muito grande. Porque enquanto eu estou pensando que daqui a 3 anos, o que vai ser da minha vida? Por exemplo, aqui nós temos a nossa cidade, que é cultural, as pessoas ingressar na vida militar, no exército, na AFA, e ter aí 8 anos, né, de emprego. E depois que sair disso, a pessoa fala, daqui a 3 anos, o que vai ser? Eu vou trabalhar onde? O que eu vou fazer da minha vida? Mas a Bíblia nos alerta que eu posso morrer amanhã. Uma coisa que eu não estou contando é que amanhã eu posso morrer. Nós tivemos tempos atrás aí a notícia de um jovem que estavam sentado ali na cachoeira e uma moça indo para a igreja com um grupo de pessoas, o rapaz levantou e foi atropelado. Ele não estava contando que ia morrer naquele dia. Né? Então, estar diante de Deus faz eu ter de Deus uma paz, talvez não saber o amanhã, mas me faz ter uma paz interior, uma tranquilidade. Então, sempre em toda época, não é nos nossos dias, não é agora, né? Em toda época, em todo momento, a Bíblia nos ensina que uma forma de manter a ansiedade no lugar dela, a gente não tem como acabar com ela, aniquilar ela das nossas vidas, ela é parte das nossas vidas, é tendo uma vida em oração e recebendo de Deus a paz que excede todo entendimento.